Olá, eu sou Nathan Monsores, sou professor do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília e estou na Coordenação Geral de Doenças Raras do Ministério da Saúde, que fica dentro do Departamento de Atenção Especializada e Temática, dentro da Secretaria de Atenção Especial à Saúde. Então, em primeiro lugar, queria deixar aqui meu bom dia para todos e me desculpar, né, não pude, por razões aqui operacionais, estar com vocês nesse evento, que é um evento super importante, né, no qual o tema da epidermólise bulhosa, de viver com epidermólise bulhosa, né, no Brasil, vai ser, né, discutido, debatido ao longo do dia. Eu queria agradecer, né, ao convite, né, do grupo todo, da família Debra, né, Brasil, por ter, né, estendido até nós aqui no Ministério da Saúde esse convite para o debate. Eu tenho aqui a missão de, em 10 minutos, falar um pouquinho do que o Ministério da Saúde tem pensado para as doenças raras em geral e para a epidermólise bulhosa em particular. Então, a gente sabe que, né, desde 2014, no Brasil, vem se constituindo uma política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras. Se constituindo porque toda política pública em saúde ela depende de um esforço coletivo para que ela seja efetivada. Esforço que envolve cada cidadão brasileiro, que envolve gestores, que envolve os profissionais de saúde, que lidam, né, no seu cotidiano com questões de adoecimento, com as questões importantes, né, para a saúde pública brasileira. A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, ela tem alguns eixos, né, eixos que já são plenamente conhecidos por todos. Um primeiro eixo que envolve condições genéticas, né, mormente algumas anomalias congênitas, né, aquelas que afetam as crianças, né, no seu nascimento, né, como alterações cardíacas, alterações de membros. Tem um grupo de erros inatos de metabolismo, né, doenças importantes, como é o caso da fenilcetonúria, que envolve questões tão delicadas como a amamentação de crianças, enfim, a alimentação em geral. Né? E tem um outro eixo, que é o eixo, né, de deficiências intelectuais, né, que é um eixo super importante, principalmente hoje, né, que muitas pessoas têm falado aí do transtorno do espectro autista, né, ou das diversas variantes possíveis para esse espectro, né, de condições que a gente chama de autismo. E tem um segundo grupo, que é um grupo, né, que envolve outros tipos de doenças raras. Doenças raras de origem reumatológica, doenças raras de origem imunológica, e essa tipologia, né, acaba cobrindo a diversidade, né, dos grupos da epidermólise bulhosa. A gente, né, vocês melhor do que eu, né, conhecem as minúcias, os detalhes, as classificações, as revisões de classificação, né, que a todo instante, né, acabam chegando pelo meio científico para toda a comunidade. Mas eu queria aqui me deter, né, rapidamente sobre a questão das doenças raras no geral, para a gente já falar, né, das diretrizes de cuidado, as diretrizes clínicas voltadas para a epidermólise bulhosa aqui no Brasil, e também a questão da linha de cuidado, como eu falei no início. Então, doenças raras, de modo geral, né, para a gente aqui no Ministério da Saúde, corresponde a um grupo muito diverso de condições que tem algumas características muito marcantes. Em sua maioria são condições crônicas, né, então são condições que vão persistir ao longo de toda a vida, né, da criança, da vida do adulto. Elas têm elementos de complexidade assistencial, são condições então que precisam de um diagnóstico adequado, às vezes com exames moleculares, com testagem genética. São condições que vão precisar, né, de cuidados multidisciplinares, cuidados integrados de saúde, né, orientados aí por diretrizes, orientados pelas melhores evidências que a gente tem disponível. E essa complexidade também é uma complexidade do ponto de vista de administração, de gestão. Né? Então, uma vez que a gente está lidando, né, com condições que vão ter muitas necessidades, o gestor público, né, o diretor do hospital, o diretor do posto de saúde, né, o chefe da enfermagem, enfim, né, todo o corpo clínico, todo o corpo assistencial em saúde vai precisar se coordenar para tentar garantir, né, o melhor cuidado possível para essas pessoas. A gente sabe que isso é um desafio no Brasil. Né? O Brasil é um país que tem muitas assimetrias, né? Tem questões históricas importantes, mas a gente não pode deixar de pensar que temos o maior sistema público de saúde do planeta e esse sistema consegue alcançar mesmo, né, apesar das dificuldades, ou mesmo com as dificuldades,
alcançar quase a totalidade da população, né? Isso envolve, né, as nossas crianças, os nossos adultos aí que vivem, né, com epidermólise bulhosa. Eu queria destacar também, né, a questão da por que a gente tem que ter protocolo, diretriz, linha de cuidado, né? Por que a gente precisa falar sobre doenças raras, falar sobre epidermólise bulhosa? Como essas doenças são doenças, né, de baixa prevalência na população, é quase regra, né, que os profissionais que estão nos serviços têm ouvido muito pouco, ou quase nem têm ouvido, ou nunca têm ouvido falar dessas condições. Esse tipo de perspectiva já é muito conhecida na literatura biomédica. Há muito tempo se fala dessa questão, né, do acesso ao conhecimento, acesso a informações, e essas informações e esse conhecimento são extremamente necessários para garantir, né, que o cuidado seja efetivo. Então, já que a gente está falando aqui de condições, né, eu estou tomando aqui uma cola na minha tela, já que a gente está falando de condições que são progressivas, degenerativas, às vezes com elementos, né, que trazem uma incapacidade, né, e a epidermólise bulhosa, né, tem vários desses elementos, a gente precisa atender essas necessidades complexas de uma maneira integrada, de forma a garantir que o diagnóstico, o tratamento ocorram em tempo oportuno, né, e que momentos como, né, acesso a uma cirurgia, acesso à reabilitação, eles sejam possíveis dentro do sistema. Então a gente precisa garantir, né, que essa elevada carga de sofrimento psicológico, social, de estigma, de exclusão, né, que essas crianças, que essas pessoas vivem, né, que isso seja dirimido, que isso seja minimizado, né, pelas ações efetivas, pelo menos do ponto de vista da saúde, e pensando num conceito de saúde ampliada, de clínica ampliada, que isso alcance também os espaços das escolas, alcance os espaços de vivência para que essas pessoas tenham uma vida plena, né? Então, doenças raras, né, como eu pude falar rapidamente nesses 7 minutos aqui que eu já estou falando com vocês, então doenças raras têm características que são compartilhadas com uma série de outras condições também, né? Como a questão né, dos diversos tipos de câncer que a gente tem, algumas doenças crônicas que não são raras, enfim. Então, o elemento de raridade, ele sempre aparece nas discussões, mas às vezes é um elemento complicador, né? Ele acaba assustando um pouquinho o gestor, o tomador de decisão. Mas quando a gente fala de cronicidade, quando a gente fala de complexidade, a gente ameniza um pouco na cabeça, né, do gestor essa questão da infrequência ou da talvez desimportância dessas condições. E só quem vive como uma doença rara sabe o tipo de impacto, né, sabe, né, o tipo de sofrimento, sabe como essas jornadas às vezes são tortuosas para se conseguir, né, diagnóstico adequado, para se conseguir um suporte adequado, né, uma palavra de cuidado, uma orientação adequada. Então, reconhecendo tudo isso, é que a ministra Anísia, né, no governo Lula, foi criada a Coordenação Geral de Doenças Raras dentro do Ministério da Saúde. Mas agora, nesses 2, 3 minutinhos aqui que me faltam, eu queria falar especificamente de epidermólise bulhosa. Eu não vou me deter, né, aqui em minúcias moleculares ou, né, aspectos clínicos, né, isso vários colegas ao longo do dia, melhor do que eu, né, vão falar para vocês. Mas eu queria falar da nossa disposição enquanto coordenação para, junto com as pessoas que vivem com epidermólise bulhosa, junto com a comunidade médica, com a comunidade científica brasileira e mundial, né, junto com a Débora, que nos convidou aqui para esse evento, eu queria reforçar, né, que nós somos parceiros nesse processo de efetivação, né, daquele conjunto de ideais científicos que estão expressos, né, do documento que foi produzido há 2 anos atrás, né, pelo Ministério da Saúde, e esse documento precisa virar realidade, né, realidade no cuidado. Então, a gente aceitou o desafio da Débora, a gente aceitou o desafio da sociedade civil organizada, no sentido, né, de sentarmos para tentar organizar, né, uma linha de cuidado. E no que consiste uma linha de cuidado? A linha de cuidado, né, é um documento orientador, é um documento que traz informações sobre pontos de atenção, sobre as necessidades dessas pessoas, né, sobre como os serviços devem se portar, né, no encontro clínico com essas pessoas, né? Então é um documento que fala de cuidado, né? Fala aí de uma jornada possível de cuidados dentro do Sistema Único de Saúde.
Então a gente está com a expectativa, né, de aí nos próximos 60 dias, talvez. Esse é um trabalho conjunto, lembro, né? Isso depende aí da parceria também, né, com a Débora e com todos vocês que estão ouvindo a gente aqui. A gente, né, tem a expectativa aí de nos próximos 60 dias já tá com um documento bem estruturado, né? Já está aí com pelo menos uma minuta, né, que a gente pode tentar colocar em consulta pública, usar aí alguns expedientes que o Ministério da Saúde já tem usado historicamente para que esses documentos sejam melhores, sejam aperfeiçoados, né, atendam às necessidades da população. Então, a linha de cuidado vai trazer, né, informações sobre, né, a possibilidade de acesso a curativos, né, o cuidado de enfermagem dermatológica, uma adequada orientação. A gente vai tentar expressar nesse documento quais pontos de atenção e qual a estrutura dos pontos de atenção para o cuidado, né, para as pessoas com epidermólise bolhosa. A gente vai trazer, né, algumas dicas, algumas orientações em relação a cuidados gerais em saúde, né, quando uma pessoa está internada, quando uma pessoa está recebendo cuidados de outra natureza. Afinal de contas, uma pessoa com epidermólise bolhosa não deve só ser atendida pelo especialista em epidermólise bolhosa. Ele tem aí outras necessidades de saúde que vão precisar ser atendidas por outros profissionais. Então, a linha de cuidado é esse documento, né, que pode expressar essas orientações para as equipes de saúde, para os gestores, para que aquele conjunto de informações que está lá nas diretrizes clínicas se transforme paulatinamente em realidade, né, para o nosso SUS. E de novo, né, como diziam os meus mestres aí da saúde coletiva, da saúde pública, né, como o saudoso Sérgio Arouca e uma série de outros, né, grandes mestres que eu tive ao longo da minha vida, a reforma sanitária permanente, quer dizer, né, a construção, né, do SUS, ela depende das nossas ações, né, aqui do Ministério da Saúde enquanto indutor de processos, indutor de políticas, mas depende principalmente de vocês, né, vocês da comunidade científica, vocês da comunidade médica, né, vocês pacientes, vocês familiares, né. A dor, né, é sentida por vocês, né, no cotidiano, e a gente está sensível à dor, né. A gente está pensando aqui num cuidado centrado nas pessoas, na necessidade das pessoas. O SUS tem que garantir equidade e integralidade para as pessoas que vivem com epidermólise bolhosa. Então, para não alongar mais aqui, que eu já gastei 2 minutinhos a mais do meu tempo, eu queria deixar, né, em aberto aqui, né, um convite, né, para a comunidade que está hoje nesse evento, no sentido de nos ajudar, né, nessa construção, nos ajudar na produção dessa linha de cuidado, nos ajudar a ter um documento que seja, né, factível, né, que seja realista, né, que expresse alguns dos nossos desejos, mas que dialogue, né, com o ideário do Sistema Único de Saúde. Então, né, vamos trabalhar junto, tá? O e-mail da Coordenação Geral de Doenças Raras é cgraras@saude.gov.br e a gente está aberto a ouvir vocês, a gente está aberto a acolher, a gente está aberto a dar o braço, né, com vocês e ajudar a construir e reconstruir aquilo que for necessário dentro do Sistema Único de Saúde para melhor acolher as pessoas que vivem com doenças raras. Então, só para fechar essa minha fala, eu queria dizer que essa não é uma fala política, né, não é uma fala, né, só para parecer bonita aqui para vocês. Eu sou um profissional de saúde, sou um professor universitário que trabalha há muito tempo, né, já no campo das doenças raras, tenho dedicado minha carreira. Então esse é um compromisso de carreira, é um compromisso de vida, é um compromisso que a gente tem, né, com a comunidade, com as pessoas. E acreditando, né, que a gente pode ter um SUS melhor, um SUS mais inclusivo para todo mundo. Fico à disposição, a gente está aqui em Brasília, mas o e-mail está acessível para todos. E o que a gente puder contribuir, né, no sentido de produzir melhores cuidados, a gente vai fazer, né? A gente tem recebido aqui apoio do nosso secretário, né, doutor Elvésio, né, vocês estão aí em Minas, doutor Elvésio é um mineiro também, né, conhece bastante o sistema de saúde de Minas Gerais. A minha chefe, né, a diretora aqui, né, do DAES, doutora Suzana Ribeiro, também está engajada nesse processo. Então a gente deixa à disposição de vocês a força que a gente tem aqui dentro do Ministério da Saúde para tentar acolher, para tentar trabalhar junto e para tentar aperfeiçoar, né, o modelo de atenção, o modelo de cuidados que a gente tem para a epidermólise bolhosa no SUS, que ainda tem muitos problemas, que ainda tem muitas falhas, que ainda precisa de muitas melhorias. E a gente tem que cuidar, né, das nossas crianças e adultos que vivem com essas condições. Tá? Um grande abraço para todos.
Peço desculpas novamente por não ter podido estar aí presencialmente. Um bom evento para todos.